Fala, meninos! Na videoaula de hoje, vamos falar sobre mais alguns imunoensaios, especificamente daqueles que usam marcadores enzimáticos. Essa videoaula foi produzida por Marielle Luzia, Micaele Cristina, Michael Douglas e Nayara Souza. Qualquer dúvida, só enviar no fórum que a gente explica na próxima aula. Os ensaios imunoenzimáticos são técnicas que permitem medidas quantitativas diretas da interação antígeno-anticorpo. Isso se dá através de uma medição da atividade enzimática sobre um substrato. A metodologia tem substituído o radioimunoensaio devido à comparável sensibilidade. Além disso, os ensaios imunoenzimáticos possuem maior estabilidade, têm um melhor descarte de seus reagentes e ainda possuem sensibilidade de atualizar a grande variedade de sistemas de detecção sem exigências que existem no manuseio de radioisótopos. Isso que esses têm um caráter um tanto quanto perigoso para o profissional que os manuseia. Os ensaios com marcadores enzimáticos podem ser classificados em homogêneos e heterogêneos. A enzima utilizada no ensaio deve apresentar elevada especificidade, facilidade de obtenção na forma purificada, fácil conjugação antígenos, anticorpos e aptenos, sem o comprometimento da sua atividade ou interferência na conformação espacial dos sítios ativos da molécula. Devem também ter produto de reação estável, de fácil quantificação, com alto coeficiente de extinção molar, facilitando a detecção de pequenas quantidades de enzima, estabilidade e um custo acessível. Nos ensaios homogêneos, a atividade enzimática é alterada como parte da interação imunológica, não havendo, portanto, a necessidade de se separar os reagentes marcados livres dos reagentes ligados, ou seja, não apresentam etapas de lavagem. A metodologia é rápida e de fácil execução, adaptável a diferentes graus de automação e usados para detecção de aptenos e medicamentos, semelhante ao imunoensaio de fluorescência polarizada, que já foi apresentado por outro grupo. Assim, a técnica de imunoensaio multiplicado por enzima, EMIT, é um método comum para a determinação qualitativa e quantitativa da droga terapêutica e recreativa, e certas proteínas do soro e da urina. O método utiliza dois reagentes, anticorpos específicos, anti-apteno, e um apteno ligado a uma enzima, formando um conjugado. Esse conjugado apteno-enzima mantém sua atividade enzimática intacta e consegue clivar o substrato específico. Quando o anticorpo está livre, ele consegue se ligar ao conjugado apteno-enzima e gera a inativação da enzima através de um impedimento estérico ou por alteração da sua conformação, não havendo a modificação do substrato. Ambas as inativações dessa enzima são representadas nessa figura, demonstrando que os anticorpos livres impossibilitam a reação da enzima com o substrato. Dessa maneira, quanto maior a concentração do apteno na amostra estudada, menor será o número de moléculas de anticorpo disponíveis para se ligar ao conjugado apteno-enzima. Desse modo, a enzima livre e ativa atuará sobre o substrato, formando um produto mensurável. Assim, a quantidade do produto formado é inversamente proporcional ao apteno presente na amostra. Já os ensaios heterogêneos são os ensaios nos quais a atividade enzimática não é alterada como parte da interação imunológica. Dessa forma, é necessário separar os reagentes marcados, ou seja, os conjugados, que se ligam à fase sólida, daqueles reagentes que ficam livres no meio. Assim, são necessárias etapas de lavagens que retiram os componentes não ligados. A metodologia ela é empregada para detectar moléculas maiores e, além disso, as enzimas podem ser conjugadas por vários processos e reveladas por substratos distintos. Os substratos empregados devem ser específicos para a ação enzimática, mas frequentemente se utilizam dois ou mais componentes. Um deles é o substrato propriamente dito, e outro é aquele que reage com o produto resultante da ação enzimática sobre o substrato, ou seja, um cromógeno, resultando em um produto detectável, ou seja, colorido. Tendo em vista a relevância dos testes imunoenzimáticos para a imunologia clínica, o foco dessa videoaula é esclarecer e demonstrar como funciona o teste de ELISA, que é um ensaio de imunoabsorção enzimática. O teste enzimático, conhecido como teste de ELISA, foi desenvolvido em 1970 e difundido comercialmente a partir de 1985, com o ensaio para anticorpo anti-HIV. Ele permite a detecção de anticorpos e antígenos específicos no plasma sanguíneo. Ele baseia-se na fixação de um dos componentes antígeno ou anticorpo em fase sólida e na utilização de um conjugado, que também pode ser um antígeno ou uma imunoglobulina, ligado a uma enzima. Posteriormente, é adicionado um substrato à enzima, onde irá formar um produto colorido. Essa alteração de cor é monitorada visualmente ou por meio de espectrofotômetro. É o método heterogêneo.
porque requer etapas de lavagem após as reações para eliminar compostos não reagentes ou ligações fracas de baixa afinidade. Na figura, explicita o princípio da amostra. O antígeno purificado fica aderido aos poços da microplaca, como você vê na figura. Em seguida, adiciona-se o anticorpo do paciente que está presente no plasma contra o antígeno que está na placa. Quando é adicionado essa amostra do paciente, precisa deixar um período, chamado de período de incubação, para que haja ligação do antígeno ao anticorpo. Após esse período de incubação, deve-se lavar para retirar aqueles que não se ligaram. Posteriormente, adiciona-se um conjugado com enzima, geralmente a peroxidase. Deixa novamente por período de incubação e novamente faz-se a lavagem. Por último, adiciona-se um substrato homogêneo, apropriado para aquela enzima, onde ocorre então a reação de cor. E posteriormente faz-se a leitura no espectrofotômetro. Esse teste é utilizado para a identificação de doenças infecciosas, como HIV, para detectar alergias a alimentos, para identificação de antígenos e também para doenças autoimunes. Aqui na figura, retrata os elementos necessários para a realização do teste. Utilize as leitoras de ELISA e as placas de ELISA. As leitoras de ELISA têm a função de detectar e processar dados biológicos e químicos, utilizando principalmente dados de absorvância. A fase sólida, como você vê na imagem, que é a microplaca de ELISA, é o local de fixação dos reagentes antígeno ou anticorpo, como eu falei anteriormente. Essa placa ela pode ser constituída por partículas de agarose, poliacrilamida, destrana e poliestireno. A sua identificação é alfanumérica. Existem 3 tipos de fundo dessa placa: fundo U, fundo chato e fundo V. As placas de poliestireno ou polivinil são amplamente utilizadas, pois permitem a realização de ensaios múltiplos em um único suporte, podendo ser sensibilizadas com antígeno ou anticorpo. Elas possuem sítios apolares hidrofóbicos que facilitam a adsorção de proteínas e sítios polares hidrofílicos que garantem a manutenção da conformação proteica. Porém, ela possui uma grande desvantagem, pois a área onde ocorre o imunensaio é menor do que o formato pérola ou micropartícula e, por isso, é raramente utilizada na determinação de moléculas com baixa concentração, como os hormônios e marcadores tumorais. A sua maior vantagem é a sua alta sensibilidade, ou seja, detecta quantidades mínimas de antígeno ou anticorpo, tem alta especificidade, ou seja, identificará somente aquele antígeno ou aquele anticorpo desejado, havendo menor risco de falso positivo, baixo custo, tem maior estabilidade dos reagentes e permite que várias amostras sejam testadas ao mesmo tempo. Como ele é um teste muito delicado, necessita de mão de obra especializada. Também pode ocorrer degradação de alguns reagentes com facilidade, com exposição à luz do sol ou elevada temperatura. Por ser uma técnica altamente sensível e específica, é muito suscetível a erros de pipetagem, variações no tempo de incubação e lavagens. E também pode ocorrer alterações nos reagentes. A amostra, preferencialmente, deve ser soro ou plasma e, para ser a amostra ideal, ela deve ser límpida, seja transparente, sem hemólise e não lipêmica, ou seja, que não tenha gordura. Deve ser conservada por 7 dias entre 2 e 8 graus ou congelada a menos 20 graus. Essa é uma amostra ideal. Após a adsorção da molécula antígeno ou anticorpo, a fase sólida, é necessário bloquear os sítios reativos remanescentes na fase sólida, usando, com isto, proteínas bloqueadoras, que podem ser solução de leite desnatada, caseína, gelatina e albumina. Ou seja, após aquela adsorção das moléculas, precisa haver um bloqueio, porque senão vai continuar havendo aquela ligação. Então, essa é a proteína, são proteínas utilizadas para bloqueio dessa reação. Existem alguns tipos de diluentes que reduzem aquela adsorção inespecífica de componentes da amostra ao suporte sólido. São eles: diluente 20, detergente não iônico, proteínas como leite desnatado, gelatina, albumina bovina e caseína. Ou seja, aquelas mesmas proteínas que eram usadas no bloqueio são usadas aqui como diluente da amostra, só que em menor concentração. São usadas soluções isotônicas de pH de 6,8 a 7,5, contendo pequenas concentrações de detergente não iônico. Também são utilizadas soluções salina tamponada, com fosfato de pH 7,2, contendo 0,01 a 0,05% de tio 20. Sais fosfato também são usados, só que sais fosfato ficam insolúveis a baixa temperatura e cristalizam na solução mantida sob refrigeração. Por isso, o pré-aquecimento da solução de lavagem
até 22 a 25 graus é recomendado. Também, geralmente, é empregada a repetição do processo de lavagem por 3 a 5 vezes, bem como o tempo de molho, de cerca de 30 a 60 segundos entre as lavagens, especialmente após aquele período de incubação com o conjugado. Conjugados enzimáticos é definida por o uso de uma enzima que pode ser conjugada com um anticorpo ou com um antígeno. Então, basicamente, essa técnica vai consistir na ligação dessa enzima com o anticorpo ou o antígeno, onde deve permanecer intacta a atividade do anticorpo, ou seja, a especificidade dele, deve ser permanecida também a antigenicidade do antígeno, deve manter aquela capacidade de ativar o sistema imunológico, e também a atividade enzimática ela deve estar presente, ou seja, vai ter uma conjugação onde vamos utilizar das duas atividades, das duas substâncias que estão conjugados, então, basicamente, é uma ligação de duas moléculas de forma covalente, onde deve-se preservar a função original dessas duas moléculas, como substâncias cromogênicas, substâncias fluorinogênicas, substratos quimiluminescentes, os antígenos e os anticorpos propriamente ditos. Um dos exemplos é a proteína A, uma enzima peroxidase, que ela é derivada da parede bacteriana de Staphylococcus aureus, e ela tem uma afinidade grande pela região FC da IgG humana. E sendo assim, a gente utiliza a IgG, vai se ligar de forma conjugada, com a atividade da peroxidase e automaticamente quando a enzima fazer sua atividade enzimática, ela irá gerar um substrato cromogênico, ou seja, vai ter aquela alteração de cor. Outro exemplo que a gente tem é a streptavidina peroxidase, que é uma enzima que tem afinidade com biotina e ela será conjugada, por exemplo, por um complexo HCG-biotina. Um outro exemplo é a anti-IgG conjugada, a corante coloidal. Corantes coloidais são substâncias insolúveis que em meio aquoso pode formar manchas, formando uma linha na fase sólida onde serão capturados. O que vai determinar o desempenho dos conjugados é a influência do método de conjugação, os diluentes que vão ser empregados durante o processo e também as condições de armazenamento. E a quantidade ideal de conjugado que deve ser utilizado no teste é sempre determinada por cada lote ou por determinado ensaio. Dos substratos cromogêneos, são compostos basicamente por produtos coloridos, que podem ser solúveis ou insolúveis, onde vai ser feita a quantificação da densidade óptica deles em solução no espectrofotrômetro. Normalmente, o substrato utilizado para a enzima peroxidase é peróxido de hidrogênio, que pode ser empregado em diversos cromógenos ou doadores de hidrogênio. Cromógeno é frequentemente empregado e a ortofelinodiamina, também conhecida como OPM, e tetrabenzidina, que é conhecida como TM, que são colorações utilizadas no teste de ELISA. Os substratos fluorinogênicos, que após a ação enzimática vai gerar uma luz fluorescente. Um exemplo é a enzima fosfatase alcalina, que em uma solução de 4-metil-lubiliferil-fosfato, que vai executar a sua clivagem enzimática e vai formar um produto, será o 4-metil-lubiliferona, que é um composto que vai absorver em 365 nanômetros a luz e vai emiti-la a 448 nanômetros. O produto formado é chamado de fluorofloro e a luz emitida é detectada a partir de um fluorômetro. Os extratos quimiluminescentes. Necessita da amplificação do sinal, pode ser por uma determinação de hormônio ou marcadores tumorais. E como exemplo, a enzima fosfatase alcalina, que ela vai agir sobre um substrato, vai formar um ânion, que é instável, e ele vai emitir um brilho, irá prolongar a luz e vai poder ser mensurado por um luminômetro. Então, os antígenos utilizados, eles podem ser conjugados ou não à enzima, podem ser naturais, extratos brutos ou fracionados, podem ser purificados, peptídeos sintéticos ou recombinantes. Vale ressaltar que o que vai determinar a eficiência do teste vai ser o grau de pureza e a acessibilidade dos epítopos. Já os anticorpos, eles podem também ser conjugados ou não à enzima, podem ser policlonais ou monoclonais, podem ser totais ou purificados. Vale ressaltar ainda que a marcação da imunoglobulina com enzima, ela vai ser facilitada através da presença de resíduos de açúcar que são presentes na fração FC de imunoglobulina. Então, independente do método escolhido, é necessário determinar o limite de reatividade ou cut-off,
que vai permitir diferenciar as amostras positivas das amostras negativas. Os métodos eles vão empregar a razão entre os valores da amostra e um valor médio de um grupo de amostras de indivíduos não doentes, que é o grupo controle, e a curva de unidade padrão, na qual os valores eles serão transformados em unidades que vão fornecer uma escala contínua proporcional à quantidade de anticorpo ou de antígeno que está presente naquela amostra. A escolha do limiar de reatividade, ela dependerá também dos resultados de validação do ensaio. O ELISA, ele pode ser utilizado para pesquisa de antígeno competitivo com antígeno marcado, competitivo com anticorpo marcado e também captura de antígeno, também chamado de sanduíche. Também é empregado para pesquisa de anticorpos indiretos e também para captura de imunoglobulina classe específica. Os métodos competitivos, eles são os mais empregados para realizar a detecção quantitativa de antígeno. Eles utilizam reagentes em quantidades limitadas. Vale ressaltar ainda que o anticorpo utilizado ele deve se ligar com a mesma avidez ao antígeno da amostra e ao antígeno marcado, para dessa forma dar chance de forma igualitária para tanto o antígeno marcado quanto o antígeno da amostra tenham condições de se ligar àquele anticorpo. O resultado positivo, ele será resultado do desenvolvimento mínimo ou na ausência de coloração. Esse método ele é ideal para medida de hormônios, marcadores tumorais e também alguns antígenos de patógeno. Esses métodos eles vão apresentar uma maior especificidade e uma menor sensibilidade que os não competitivos. Esse tipo de ensaio competitivo, ele não é adequado para moléculas muito pequenas, como os apitenos, as substâncias psicoativas e os peptídeos, que quando conjugados a enzimas, eles perdem a sua antigenicidade através de um impedimento estérico. Ou seja, dessa forma eles vão perder a acessibilidade, porque a molécula enzimática ela é grande. Para realizar esse método, a gente tem que levar em consideração a afinidade e a pureza dos reagentes empregados. Os métodos não competitivos, eles são as versões de métodos imunoenzimáticos mais empregados, tanto para detecção de antígeno quanto para detecção de anticorpo. A pesquisa de antígeno ela utiliza diversos métodos, sendo o de captura de antígeno o mais utilizado para aqueles antígenos polivalentes. O princípio desse método ele foi descrito no ensaio de captura por radioimunoensaio, e a pesquisa de anticorpos ela pode ser realizada pelo método indireto e também pelo método de captura de imunoglobulinas classe específica. A gente utiliza comumente para pesquisar IgA e IgE. O método indireto ele apresenta como vantagem a utilização do mesmo conjugado anti-imunoglobulina marcado com a enzima em diferentes sistemas. A especificidade desse teste ela vai depender da escolha do antígeno. Já o método de captura de imunoglobulinas classe específica, ele vai apresentar uma elevada sensibilidade, entretanto pode ocorrer os falsos positivos. Eles podem ocorrer devido à ligação do fator reumatoide IgG, IgM, IgA, IgE e anti-IgG ligados com o conjunto ou com a IgG específica e depois com seu conjugado. No teste para detecção de anticorpos específicos da classe IgM, a amostra ela deve ser incubada com a fase sólida contendo anti-IgM humana, que está previamente fixada, para a captura de anticorpos séricos IgM presentes na amostra. Então, no fundo do poço, já haverá esse anti-IgM, e aí a gente vai acrescentar o IgM que está contido, na amostra do paciente. Então, esse IgM ele vai se ligar ao anti-IgM. Pode ser utilizada uma etapa extra, porque quando eles se ligam, a gente realiza uma lavagem para tirar aqueles que não conseguiram se ligar, e dessa forma a gente consegue realizar a leitura, através de uma posterior adição de um substrato. Mas a gente também pode utilizar essa etapa a mais no teste, na qual a gente utiliza antígeno não marcado e um segundo anticorpo específico marcado com a enzima. Isso a gente vai realizar quando a marcação do antígeno com a enzima ela não for possível ou quando resultar em uma molécula não antigênica. Bom, então aqui nessa figura, nessa imagem, a gente tem exemplos de testes imunoenzimáticos para quantificação de antígeno em amostra. Na figura A, a gente tem um exemplo de teste competitivo com antígeno. Então, a gente observa no fundo do poço o anticorpo, em seguida a gente adiciona antígeno marcado e antígeno presente na amostra que foi coletada do paciente. Tanto esse antígeno marcado quanto esse antígeno que está presente na amostra,
ele vai se ligar ao anticorpo que já está presente nesse poço. Em seguida, a gente vai realizar um processo de lavagem para poder retirar todos aqueles antígenos que não conseguiram se ligar. Em seguida, a gente vai adicionar um substrato cromogênico. Dessa forma, a reação ela vai começar a acontecer. Entretanto, essa reação ela não para, ela é contínua. Então, a cor vai ficando cada vez mais escura e dessa forma vai inviabilizar a leitura. Então, é necessário que a gente adicione um substrato de parada, que normalmente é um ácido, para encerrar essa reação e ser possível realizar a leitura. Já na figura B, a gente tem um exemplo com anticorpo marcado. Então, no fundo do pocinho, da nossa placa, a gente vai ter um antígeno. Em seguida, a gente vai adicionar esse anticorpo marcado e, posteriormente, a gente vai adicionar um antígeno que está presente na amostra que foi coletada do paciente. Esses antígenos eles vão se ligar a esse anticorpo marcado que também foi adicionado. Em seguida, a gente vai realizar uma lavagem para retirar os mesmos e, posteriormente, assim como na figura A gente vai adicionar um substrato cromogênico para essa reação ela acontecer. Posteriormente, a gente vai adicionar um substrato de parada para encerrar essa reação e ser possível realizar a leitura. Já na figura C, a gente tem um teste imunoenzimático para detecção de anticorpos de forma indireta. Então, no fundo da amostra, a gente vai ter o antígeno. Em seguida, a gente vai adicionar o anticorpo que está presente na amostra que foi coletada do paciente. Esse anticorpo ele vai se ligar a esse antígeno que já está presente na nossa placa, no nosso poço. A gente, da mesma forma, vai realizar um processo de lavagem para retirar aqueles que não conseguiram se ligar. Em seguida, a gente vai adicionar uma anti-imunoglobulina marcada. Essa anti-imunoglobulina marcada, ela vai se ligar àquele anticorpo que já está ligado ao antígeno que estava, no nosso poço. Em seguida, a gente vai realizar da mesma forma um processo de lavagem para retirar aqueles que não conseguiram se ligar. Vai adicionar da mesma forma um substrato cromogênico. Essa reação ela vai começar a acontecer. Em seguida, a gente vai utilizar um substrato de parada, que também é normalmente um ácido, para encerrar essa reação e ser possível analisar os resultados. Já na figura D, a gente tem um exemplo de captura de imunoglobulina M com um antígeno marcado. Então, no fundo do poço, a gente vai ter um anti-IgM. Em seguida, a gente vai adicionar um IgM que está presente na amostra que foi coletada do paciente. Esse IgM que foi coletado do paciente, ela vai se ligar ao anti-IgM que já estava presente no poço. Em seguida, a gente vai realizar da mesma forma o processo de lavagem para retirar aqueles que não conseguiram se ligar. Posteriormente, a gente vai adicionar um antígeno marcado. Esse antígeno marcado ele vai se ligar a esse IgM que estava presente na amostra do paciente, que vai se ligar àquele anti-IgM que já estava contido na placa. Dessa forma, posteriormente, a gente vai realizar da mesma forma o processo de lavagem para retirar aqueles que não conseguiram se ligar. Adiciona-se um substrato cromogênico para essa reação. Ela vai começar a acontecer, vai começar a ter uma alteração de cor, então a gente adiciona um substrato de parada para viabilizar a leitura posterior dos resultados. Então, na figura E, a gente tem um exemplo de captura de IgM com anticorpo marcado, ao contrário da figura D, que era com antígeno marcado. Então, na figura E, a gente vai ter um exemplo de captura de IgM com anticorpo marcado, diferente da figura D, que era com antígeno marcado. Então, no fundo, do poço, a gente vai ter um anti-IgM da mesma forma. E aí a gente vai adicionar um IgM que está presente na amostra do paciente. Esse IgM ele vai se ligar ao anti-IgM. A gente vai realizar um processo de lavagem para poder retirar aqueles que não conseguiram se ligar. Em seguida a gente vai adicionar um antígeno, só que diferente da figura D, é um antígeno não marcado. Esse antígeno não marcado ele vai se ligar a esse IgM que já está ligado a um anti-IgM que já estava no fundo do poço. A gente realiza, dessa forma, a lavagem para retirar aqueles que não conseguiram se ligar e adiciona em seguida um anticorpo específico marcado. Esse anticorpo específico marcado ele vai se ligar àquele antígeno que já está ligado ao IgM, que está ligado ao anti-IgM. Dessa forma, a gente realiza também um processo de lavagem para retirar aqueles que não conseguiram se ligar. A gente vai adicionar um substrato cromogênico para essa reação começar a acontecer, começar a alterar a cor. E aí, em seguida, a gente vai adicionar um substrato de parada para viabilizar a leitura. Já na figura F, a gente tem uma representação de resultado com o teste de ELISA. Aqui, a gente tem exemplos de uma placa de ELISA e aqui de um teste, que é realizado. Então, provavelmente aqui a gente tem a amostra do paciente, tem
antígeno, tem anticorpo, para poder realizar esse teste na figura 2. Um outro processo que pode auxiliar nos ensaios enzimáticos, que é o sistema biotina-avidina. Bom, esse método ele consiste na amplificação dos sinais dos testes. Através dele, ele vai produzir uma reação enzimática que vai nos permitir ter uma maior visibilidade do resultado, então a gente vai ter uma sensibilidade maior dos testes, tentando atingir aquele padrão ouro. A gente vai substituir o conjugado que é normalmente usado por uma biotina e também vai utilizar um segundo conjugado, que é a avidina. E ela tem uma extrema afinidade pela biotina e a avidina é marcada com a biotina. A biotina, ela é uma vitamina hidrossolúvel de baixo peso molecular, tem uma afinidade elevada em relação à avidina, que é uma proteína da clara do ovo. Em geral, nestes testes, vão se usar a enzima estreptovidina de bactérias, por ela se tratar de uma enzima mais inerte, porque ela não possui resíduos de carboidratos. Então, assim, vai diminuir aquelas reações cruzadas e vai diminuir a inespecificidade. A molécula de streptovidina, ela possui 4 sítios de ligação para a biotina. Então, esse processo de biotilização de antígenos ou imunoglobulinas é um processo de fácil execução e não vai acarretar alterações nas proteínas. E a biotina, ela é uma enzima muito menor do que as usuais. E, geralmente, há várias moléculas de biotina por moléculas de conjugado. Sendo assim, várias moléculas de avidinas marcadas poderão se ligar a conjugados biotinados, amplificando o sinal da leitura do teste. O segundo conjugado pode ser avidina mais enzima, ou ainda pode-se utilizar avidina marcada com outro ligante, que pode ser com auxílio de fluorocromo ou uma substância luminescente. Esse método de amplificação de sinal pode ser utilizado em todos os métodos imunoenzimáticos. Os testes imunoenzimáticos do tipo ELISA indireto permitem avaliar a avidez da IgG antígeno específica presente na amostra. Sabemos que a força de ligação entre o antígeno e o anticorpo é chamada de afinidade. Já a avidez é dada a partir da estabilidade geral dos complexos entre antígeno e anticorpo e depende de 3 fatores: a afinidade intrínseca do anticorpo pelo antígeno, a valência do anticorpo e do antígeno e o arranjo geométrico dos componentes interagindo. Como regra geral, quanto maior a avidez dos anticorpos de uma amostra, maior a estabilidade dos imunocomplexos. Por outro lado, a avidez é uma propriedade da resposta imune que é selecionada após a resposta primária, ou seja, os anticorpos de baixa avidez predominam na fase aguda, recente da infecção primária, e os anticorpos de elevada avidez são predominantes na resposta de memória ou secundária. Dessa forma, a estimativa da avidez da IgG antígeno específica de uma amostra ajuda a definir se a infecção é recente ou pregressa. O teste de ELISA é útil para essa avaliação devido ao fator de ser realizado sobre uma fase sólida. O teste é efetuado em duplicata. Uma é feita normalmente e na outra, a etapa de lavagem após a adição da amostra é feita com uma solução dissociante. Se nesse segundo ensaio houver maior desligamento da IgG em relação ao primeiro, há uma evidência de que a IgG presente era de baixa afinidade. Outra maneira de realizar esse teste é diluir a amostra da segunda etapa na solução dissociante. São usadas, por exemplo, a dietanolamida, 35 milimolar, ou ureia, 6 molar. Assim, caso se utilize o método de diluição, no primeiro ensaio será realizada lavagem após a incubação do soro. Essa lavagem será feita por uma solução de lavagem normal. Já no segundo ensaio, essa lavagem após a incubação do soro será feita com uma solução de lavagem acrescida de dietanolamida ou de ureia. Porém, caso se utilize o método de diluição, no primeiro ensaio será realizada uma diluição do soro com diluente comum. Já no segundo ensaio, essa diluição do soro será feita com diluente acrescido de dietanolamida ou de ureia. O teste segue normalmente com a incubação do conjugado anti-IgG enzima e substrato cromogênico. Entretanto, após a leitura dos 2 ensaios, calcula-se que o índice de avidez é igual à leitura do teste 2 dividido pela leitura do teste 1 multiplicado por 100. Entretanto, a interpretação desse teste é variável, visto que ela segue a padronização do ensaio e deve ser informada pelo fabricante do kit. Eu trouxe aqui um exemplo de uma padronização de resultado de um kit, onde se tem uma faixa que indica fase aguda, recente, e outra faixa indica a fase crônica, e entre essas, uma faixa onde o resultado é inconclusivo. Imunodot ou DOT ELISA é uma variação do teste de ELISA,
no qual se emprega como suporte a membrana de nitrocelulose. E o substrato cromogênico escolhido deve formar um produto colorido insolúvel no formato do DOT original, antígeno ou anticorpo adsorvido na fase sólida. Os formatos de leitura final de ponto ou linha são os mais usuais nesse teste. Além da membrana de nitrocelulose, pode ser usada membrana de difluoreto de polivinilideno, nylon ou celulose. A técnica de eletroforese ela foi utilizada pela primeira vez em 1970 com a finalidade de determinar a mobilidade de proteínas em um gel submetido à corrente elétrica. Essa mobilidade está relacionada ao tamanho, à massa molecular, da proteína e também à função linear do logaritmo desse tamanho. Vale ressaltar que a separação ela depende também do tamanho dos poros do gel e que, para uma melhor resolução de peptídeos de pesos moleculares abrangendo uma faixa menor, é comum a utilização de gradiente de gel de 5 a 20%. Desse modo, as proteínas grandes elas ficarão retidas no início da corrida e os peptídeos pequenos irão migrar até o final do gel na eletroforese. Dependendo da substância antigênica a ser detectada, a amostra de proteínas que será aplicada no gel pode necessitar de um tratamento prévio, que consiste no coquetel inibidor de fosfatases, na qual faz parte o ortovanadato de sódio, o fluoreto de sódio e o EGTA. Ainda no preparo da amostra, para preservação geral das proteínas, é necessário o emprego de um coquetel inibidor de proteases, na qual faz parte a aprotinina, a leupeptina, o AE-BSF, a bestatina, a pepstatina e o E64. De forma geral, a amostra de proteínas ela é tratada para estar solubilizada e frequentemente ela também é desnaturada. Então, haverá quebra de pontes de disulfeto, forças eletrostáticas e também de pontes de hidrogênio. Na solução de tratamento, a gente pode utilizar os agentes dissociantes, como a ureia, também agentes redutores, como o 2-mercaptoetanol, também detergentes aniônicos, como o SDS, e às vezes a gente também pode utilizar detergentes não iônicos, como o Twin 20. A fim de garantir uma melhor discriminação dos componentes da mistura, é comum utilizar também o aquecimento até a fervura realizado em banho. Na solução da amostra também pode ser adicionada glicerina e, como marcador de corrida, é comum que se utilize o corante azul de bromofenol. As frações antigênicas aplicadas no gel, elas sofrem a ação da carga elétrica migrando para o polo positivo. O gel, ele pode ser corado para identificar a composição das proteínas e dos peptídeos. Vale ressaltar que, uma vez separadas por tamanho, a posição das proteínas ela é definida por comparação com a migração de um padrão de moléculas de tamanho conhecido. Dependendo da distância percorrida, da concentração do gel e do tamanho dos seus poros, é possível determinar com precisão o tamanho molecular de proteínas. O logaritmo da massa molecular do peptídeo ele vai ser inversamente proporcional à distância percorrida no gel. E isso é medido em relative front, que é a divisão da distância percorrida pelo peptídeo pela distância total da corrida eletroforética. Aqui nós temos um exemplo de como é realizada essa eletroforese na prática. E aqui nós temos outras duas figuras que retratam como é que é feito esse processo. Na figura 1, a gente pode ver a fonte de energia, esses poços e o gel. Já na figura 2, a gente pode observar esse suporte plástico, o ânodo, o cátodo, como que é realizada essa distribuição da amostra. A gente utiliza as pipetas, mostra a direção da migração das moléculas quando é aplicado esse campo elétrico. A eletroforese ela pode ser utilizada tanto no teste de ELISA quanto no teste Western blot. Outra técnica semelhante à eletroforese é a eletrotransferência. Tem um princípio bem parecido, onde vai ser feita a separação de proteínas que serão eletrotransferidas do gel para uma membrana de nitrocelulose em um ensaio imunoenzimático. A eletrotransferência pode ocorrer em um meio semiúmido, sendo assim, vai ter em média uma duração de 2 a 4 horas, ou ela pode ocorrer de maneira mais eficiente pela transferência em cubas próprias, que vai prolongar o tempo de manejo em até 18 horas. Quanto maior for o tempo de transferência, maior vai ser o aquecimento gerado. Então, por esse motivo, o processo ele deve ser realizado sob refrigeração de 2 a 8 graus.
E a solução utilizada para transferência geralmente é por uso de metanol. Esse metanol vai ajudar na fixação das proteínas no gel e também vai reduzir o tamanho dos poros do gel. Isso vai permitir que proteínas menores passem e proteínas com elevado peso moleculares fiquem retidas. Aí a gente pode utilizar diferentes soluções de transferências, que podem ser testadas para adequar o processo a qualquer situação. Nesse processo, a gente vai utilizar a membrana de nitrocelulose ou celulose esterificada com nitrocelulose. Ela é muito utilizada nesse método e possui uma elevada capacidade de absorção de moléculas por forças hidrofóbicas. Então, a aerotransferência ela pode ser usada para separar proteínas, ácidos nucleicos, glicoproteínas, lipoproteínas e lipooligosacarídeos. A membrana de nitrocelulose ela pode ser utilizada de duas maneiras nesse processo. Ela é de fácil manuseio quando úmida, mas ela pode se quebrar facilmente quando seca. E os poros dessa membrana podem variar entre 45 a 20 micrômetros, preferindo-se, por último, os peptídeos menores. No mercado, há membranas com alto poder de absorção, como acontece com outras fases sólidas. Bom, e ao final dessa eletrotransferência, a coloração da membrana de Poncel, que é um corante removível por lavagem, evidencia a efetividade da transferência em relação ao perfil de peptídeos identificados pela coloração do gel. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Fizemos também uma animação para elucidar um pouco mais os tipos de ELISA, visto sua enorme importância para a imunologia clínica. Aguardamos todos vocês na próxima aula.